Olá amigos, bem-vindos ao Curtas do canal Daniel Simões, onde nós temos vindo a resumir as complexas pesquisas que temos vindo a divulgar no canal de YouTube e no blog através de artigos, pesquisas fundamentadas em instituições oficiais, nacionais e internacionais e documentos oficiais, muitos deles traduzidos exclusivamente para a língua portuguesa aqui no canal. Temos vindo a estudar como é que o BIS é o Centro de Poder Financeiro Mundial, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na cidade da Basileia, Suíça, cujos tentáculos, os bancos centrais, estão infiltrados dentro das nações e o objetivo é a supremacia, conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Para entendermos melhor todo este processo, hoje vamos estudar a maçónica República Federativa do Brasil, sendo uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos. E sim, para muitos é uma surpresa, mas a República Federativa do Brasil é uma empresa, é um negócio registrado na SEC. E chama a atenção para o termo corporação. Corporação é um corpo em ação. O indivíduo é um produto, é uma commodity da Corporação-Estado República Federativa do Brasil. O cidadão, quando é registrado ao nascer, ele é uma corporação também. Ele é um corpo em ação dentro desta Corporação-Estado. Ele realiza contratos entre outros corpos em ação. Todos os indivíduos, os cidadãos, declaram-se corporações quando se registram e recebem um número de matrícula na certidão de nascimento. Esse número de matrícula é muito semelhante aos registros de terrenos, de imóveis, de carros, de motos. Tudo o que é registrado na República Federativa do Brasil recebe um número de matrícula semelhantemente ao ser humano. O ser humano é um corpo em ação, realizando contratos com outros corpos em ação. Vejam um casamento, por exemplo. É o contrato assinado entre dois corpos em ação. São estipulados alíneas, cláusulas, nesse acordo, nesse contrato entre os dois corpos em ação, e quando eles sentem que existe uma quebra dessas cláusulas contratuais, acontece o divórcio e termina o contrato entre a corporação. Isto no nível burocrático e institucional dentro da República Federativa do Brasil. O ser humano, o cidadão, nada mais é do que uma corporação dentro de uma corporação-Estado para realizar contratos e se movimentar dentro de todo o sistema legislativo a que se submeteu sem saber. Porque a maior parte dos seres humanos não tem noção de como é que eles são considerados perante a República Federativa do Brasil. Para nós entendermos isto um pouquinho mais profundamente, vamos lembrar que em março de 1994 começou o Plano Real, que acabou com o Cruzeiro, a moeda brasileira, e começou o Plano Real, que hoje vigora, que é a moeda real. O objetivo era a estabilização da economia brasileira. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil, que foi ex-presidente de agosto de 1997 a março de 1999, ele diz o esforço de redesenhar o sistema monetário para que o real pudesse ser uma nova moeda forte exigia que os bancos estaduais, ou seja, do Estado, passassem a atuar tal como os bancos comuns, privados, os que funcionavam no mundo privado, seguindo as diretrizes dos Acordos da Basileia ou seriam extintos. Os Acordos da Basileia são os acordos do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Basileia é a cidade da Suíça onde o BIS tem a sua sede. E os bancos ou submetem-se aos Acordos da Basileia ou simplesmente são extintos. Em 5 de novembro de 1996, no Diário Oficial da União, foi publicada a exposição de motivos 512 para a adesão do Banco Central do Brasil ao BIS. O Banco Central do Brasil deveria chamar Banco Central do BIS no Brasil, porque ele, quando foi criado em 31 de dezembro de 1964, no mesmo ano em que começou a ditadura militar, ele absorveu as funções do Banco do Brasil e tomou para si essa posição. Ele foi criado por sugestão de Otto Niemeyer, começou nessa missão aqui no Brasil nos anos 30. Mas só em 96
é que ele vai aderir ao BIS, apesar de ter sido criado em 64. Porque as coisas têm que acontecer progressivamente, senão as pessoas tomam conhecimento do que está realmente a acontecer. O Banco Central do Brasil já foi criado para ser um tentáculo do BIS dentro do Brasil. Em 19 de março de 1997, então, o Decreto Legislativo número 15 aprova o texto do Convênio Constitutivo do Banco de Assentamentos Internacionais, que é a descrição do que é o BIS. Isso foi aprovado e em 96 ainda, vocês podem entrar no Diário Oficial da União e ver no dia 26 de novembro de 1996, da página 18 a 36, toda esta descrição. Vocês também encontram os links dentro do blog do canal Daniel Simões. Os detalhes desta adesão do Banco Central do Brasil ao BIS são muito interessantes, porque ele torna-se acionista do BIS em 1996, o BIS é um banco privado, comprando 3.000 ações em ouro. Ora, uma ação, ela valeu 1 quilo de ouro, praticamente. Uma ação. Eles compraram 3.000. O ouro, naquele tempo, 1 quilo de ouro valia $13.000. Mais de $13.000. Em 96. Hoje, o valor está de $55.000 por ação. Eles compraram 3.000 ações, o que corresponde a 3.171 quilos de ouro. O que corresponde a 165 milhões de dólares, que na conversão do câmbio de 2020 corresponde a 900 milhões de reais. Então, praticamente, foi 1 bilhão de reais para o BIS, para o Banco Central do Brasil se tornar membro acionista do BIS. O BIS, como nós já vimos anteriormente, possui 121 bancos centrais associados, sendo desses 62 bancos centrais acionistas. 3.000 ações corresponde a 2%, que equivale também a poder de voto. Vimos também que existe uma cúpula de poder dentro do Banco Central, dos bancos centrais, do BIS, constituída por 6 países que possuem mais de 55% das ações. Isto está descrito nos estatutos do BIS, que estão traduzidos no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 1996 e estão traduzidos também no blog do canal Daniel Simões. Os 6 países que constituem essa cúpula de poder dentro do BIS são os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e a Bélgica, participantes da Segunda Guerra Mundial. Em 1998, sabe-se lá porquê, o Banco Central do Brasil cria uma dívida de 53 bilhões 120 milhões de reais com 19 bancos centrais através do BIS. Em 8 de março de 2002, a maçónica República Federativa do Brasil é registrada como Corporação-Estado na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos. Na altura, Fernando Henrique Cardoso era Presidente da República, Rubens Barbosa era embaixador do Brasil nos Estados Unidos e Daniel Rodrigues Alves era advogado-deputado-geral do Tesouro Nacional no Brasil. E começa então em 2002 o processo de emissão de títulos de dívida. A última emissão de títulos de dívida foi no dia 19 de setembro de 2019. Podemos ver em estudos que nós estivemos a fazer, levantamentos no canal Daniel Simões, traduzidos em gráficos, que foram emitidos imensos títulos todos os anos. Os anos onde foram emitidos mais títulos de dívida foi entre 2013 e 2007. Porém, em termos de valor, o maior ano foi 2005. É mais ou menos o mesmo intervalo. Vocês podem ver ao detalhe todas estas informações dentro do canal, seja no blog, seja nos vídeos de YouTube, onde nós analisamos ao detalhe os artigos que lançamos sempre com todas as fontes oficiais. E então, neste curtas, nós estivemos vendo que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado, que o Banco Central do Brasil aderiu ao BIS para ficar submisso aos acordos da Basileia, gerar dívida, sugar, como por exemplo agora através da PEC 10, 4,5 trilhões de reais, seguindo as diretrizes dos acordos da Basileia, e a República Federativa do Brasil torna-se uma corporação para poder abrir as portas para toda essa vampirização do povo brasileiro até à miséria. É bom o povo brasileiro começar a compreender a máquina onde está inserido para poder encontrar soluções mais criativas e vivas. Muita luz para todos!